combate ao mosquito Aedes aegypti tem preocupado cada dia mais, ainda mais porque o mosquito é transmissor de várias doenças. A gente pode citar dengue, chikungunya e agora o vírus Zika. Para falar um pouco mais sobre esse assunto, eu converso agora com o advogado especialista em direito médico e da saúde, Federico Minervino. Obrigada por sua presença aqui no programa Saiba Mais. Eu que agradeço o convite. O mosquito Aedes aegypti preocupa muito, principalmente aqui no Brasil, né? Sem dúvida, é uma situação bastante preocupante, porque tem se alastrado muito, dadas as condições sanitárias do nosso país, né, que propicia a disseminação do vetor que é o Aedes aegypti. Falando nesse sentido das condições sanitárias, né? Sei que foge um pouquinho da sua especialidade, mas hoje a legislação brasileira fala dos cuidados mínimos em relação aos cuidados sanitários mesmo, o dever do Estado, o dever da população. Como que o senhor acredita que possa haver mudanças nessas legislações, nessa lei, por conta desse surto de várias doenças relacionadas ao Aedes aegypti? A medida provisória recém-editada pela Presidente da República, de 712 de 2016, veio, na verdade, aprimorar a Lei 8.080 de 90, que trata da promoção, preservação e recuperação da saúde da população como uma forma geral, né? E já causa, apesar de muito recente, uma certa polêmica quando autoriza o agente do Estado entrar de forma forçada no imóvel quando estiver abandonado, e tem que estar abandonado, ou quando o seu proprietário não estiver presente e o agente público já estiver estado nesse local por 2 vezes no intervalo de 10 dias, mas tem que deixar uma notificação avisando ao proprietário. Vamos deixar bem claro essa questão aí do direito à saúde pública e ao patrimônio privado, né? O seu direito à sua individualidade, em questão de entrar na sua casa ou não, porque isso aí gera uma polêmica, né? O imóvel está lá, mas é a minha casa, mas nesse caso a saúde pública prevalece, né? Deve prevalecer o interesse público, porque o artigo 5º da Constituição, no seu inciso 11º, ele trata da inviolabilidade do domicílio, ou seja, não se pode entrar na casa de ninguém sem que este autorize, ainda que seja o Estado. Mas, e outra coisa, existe no Código Penal também o artigo 150, que trata da invasão do domicílio. Então, a princípio, essa medida provisória estaria ferindo essas regras, mas, na verdade, não, porque no caso concreto, no caso do combate à dengue, zika, chikungunya, ou seja, o combate ao Aedes aegypti, há 2 direitos que são tutelados pela nossa Constituição e pelas nossas leis. Um é o direito à propriedade e a inviolabilidade do lar. E o outro direito é o direito à saúde, que todos nós temos, o direito à saúde e o direito à vida. Então, se nós formos ponderar nessa situação específica, deve prevalecer o direito à saúde e à vida, que é um direito coletivo, é um direito de todos. Então, eu não posso, alegando o meu direito à privacidade e à inviolabilidade do meu lar, impedir com que o Estado exerça a sua obrigação, que é manter o direito da saúde de todos. Vamos falar um pouquinho agora sobre a visita dos agentes de saúde, porque ainda causa polêmica. Apesar das pessoas terem essa consciência e poucas pessoas se recusarem a receber esses agentes de saúde, quando a gente vai conversar ou acompanhar uma ação dessa numa reportagem, a gente percebe que nem todo mundo está aberto a receber bem os agentes de saúde e nem sempre está disposto a mostrar realmente como é que está a situação dentro
do seu patrimônio. Às vezes tem uma piscina que não está bem cuidada, tem umas irregularidades e alguns estados já estão aplicando multas por conta das pessoas. Olha, cuida aqui do seu quintal, cuida da sua piscina, aí vai embora, depois volta, está lá do mesmo jeito. Então, nesses casos, já estão sendo multados, notificados primeiramente, depois multados em alguns estados. O Distrito Federal começou com essa regra agora, recentemente, mas outros estados já estavam fazendo, como Goiás e também algumas cidades no interior de São Paulo. Como é que fica essa situação, assim, a pessoa, nessa hora dessa fiscalização, vamos colocar assim, a pessoa poderia negar a entrada na segunda visita, por exemplo, de um agente de saúde? O agente de saúde já poderia colocar isso de forma que poderia ir parar um caso na justiça, a pessoa se negando ali a entrar, é um caso de saúde pública? Como é que ficaria nesse sentido? A medida provisória que nós acabamos de nos referir, a 712, ela prevê duas hipóteses precisas de entrada tanto na propriedade pública quanto privada. Ou ele está abandonado, ou o proprietário está ausente. Não existe previsão para o proprietário estando na residência, se ele se negar, ninguém pode entrar. A medida provisória não autoriza a entrada forçada, estando o dono presente Aí qual é a situação? O agente público deverá fazer um relatório, mandar para a procuradoria do seu estado, do seu município, o que for, e este órgão pedir à justiça um mandado de busca de entrada forçada. Só existe essa hipótese, porque a medida provisória não prevê entrada forçada caso o proprietário se negue a permitir. Não existe essa previsão. Ok, e se o agente público fizer isso, ele estará incorrendo numa violação. Importante falar desse lado, então, né? Vamos dar uma pausa no nosso bate-papo, o programa Saiba Mais vai para um intervalo e a gente volta rapidinho. O programa Saiba Mais está de volta. O tema de hoje é o combate ao mosquito Aedes aegypti. Ele que preocupa tanto por ser o mosquito transmissor de várias doenças. A gente pode citar dengue, chikungunya e agora o vírus Zika, que preocupa tanto por ser suposto causador de microcefalias em bebês. Quem está esclarecendo todas as dúvidas sobre esse assunto para a gente, o nosso convidado é o advogado especialista em direito médico e da saúde, Frederico Minervino. Continuando o nosso bate-papo, nossa entrevista, como que as nossas leis hoje estão em relação à prevenção ao mosquito Aedes aegypti? A lei existe e ela é bastante completa. A Lei 8.080 de 90 trata, como já dito, da promoção, da preservação e da recuperação da saúde. E essa medida provisória recém-editada pela presidente, a 712, também vem nesse sentido. Quando não há colaboração, ou seja, de forma espontânea da população, o Estado tenta intervir para garantir a saúde de todos. Porque existe um risco que a população não deve desconsiderar, porque nós temos o Aedes aegypti que transmite Zika, chikungunya e dengue. O grande risco da Zika, por exemplo, é que os sinais e sintomas são muito leves. Febre, praticamente nenhum. Dores articulares, praticamente nenhuma. Apenas pequenas manchas no corpo e olho vermelho sem secreção. E ele só consegue ser diagnosticado 5 dias após a infecção. O exame só consegue detectar. Depois disso, é de difícil diagnóstico. Por isso até a Organização Mundial de Saúde tem orientado no sentido de que as nações afetadas pela epidemia da dengue, elas aumentem a pesquisa no diagnóstico da Zika, para facilitar o diagnóstico, a cura e o tratamento. Então, é muito importante que a população colabore.
o Estado não tem condições sozinho de combater uma epidemia como da dengue, porque o mosquito Aedes aegypti, ele se prolifera em águas paradas, águas muitas vezes limpas, como piscina, pneus, etc, etc. Não tem condições do Estado ver tudo e de todos. Então a população tem que colaborar e aqueles que não colaborarem estarão sujeitos ao rigor da lei. Uhum. E o que a legislação fala em relação à preparação ou medidas provisórias que vão ser feitas, elaboradas, ou a própria ONU vem dizendo em relação à preparação desses hospitais e dos profissionais da saúde para receber esses pacientes e ter também a orientação sobre como tratar essas pessoas que chegam até os hospitais? Todas essas áreas mais afetadas, né, no Brasil, em particular o Nordeste, os hospitais, os órgãos de saúde estão direcionando esforços para melhor preparar os seus médicos, a sua equipe de saúde, a estrutura física para poder receber os pacientes com essas doenças, em particular a zika e a dengue. A dengue, porque a dengue mata, inclusive, né? Existem casos de óbito em função da dengue. E há esse alarde em relação à zika, que houve notícia de que havia uma relação de causa e efeito entre a infecção, o contágio com o vírus da zika e os problemas neurológicos, né? Ou até as microcefalias. Em informativo recente da Fiocruz, os pesquisadores afirmam que não existe ainda comprovação científica desse fato. Por que surgiu essa notícia toda relacionando o Zika à microcefalia e problemas neurológicos? Porque nos anos 2013 e 2014, na Polinésia, não foi na Polinésia, foi... Bom, já me lembro, houve um surto de dengue e de zika. E ao mesmo tempo em que houve esse surto, começaram a aparecer problemas neurológicos, principalmente a síndrome de Guillain-Barré. O que é a síndrome de Guillain-Barré? A pessoa infectada, ela cria anticorpos. Esses anticorpos, eles vão e atacam o vírus que está dentro do organismo do paciente. O problema é que alguns vírus têm proteínas semelhantes a uma camada chamada de mielina, que cobre os nervos periféricos. Então, o que acontece? O anticorpo tanto ataca o vírus, quanto ataca essa bainha que cobre os nervos. Conclusão, não há transmissão dos impulsos nervosos nos nervos e há uma paralisia dos mesmos. Então, é uma doença extremamente arriscada de origem neurológica, que é a síndrome de Guillain-Barré. Existe a possibilidade de associação do Zika com isso e com a microcefalia, mas ainda não existem dados científicos para isso. Ok, mais uma pausa no nosso bate-papo. O programa Saiba Mais vai para mais um intervalo e a gente volta em instantes. O programa Saiba Mais está de volta. O tema de hoje é o combate ao mosquito Aedes aegypti. E quem está esclarecendo as dúvidas sobre esse assunto para a gente é o advogado Frederico Minervino, ele que é especialista em direito, médico e da saúde. Continuando nossa entrevista, nosso bate-papo, vamos falar um pouquinho sobre as responsabilidades, né? De quem é a responsabilidade do combate efetivo ao Aedes aegypti? Começaria pela União, depois os estados, os municípios, ou seria todas essas esferas? Todas as esferas são responsáveis, todas. A União, estados e municípios são responsáveis pelo combate a esse mal que tem afligido toda a nossa população. Não é competência exclusiva nem de um nem de outro. Todos devem tratar desse tema e combater a dengue.
né, que é o vetor transmissor dessas doenças. E cada um tem autonomia para criar leis específicas, igual a gente já vê que alguns estados já estão fazendo medidas mais severas, como a aplicação de multas para pessoas que são reincidentes em manter criadouros do mosquito Aedes aegypti nas suas casas, por exemplo. Os municípios podem fazer isso independente de ter uma lei federal que regulamente essa situação? Podem, contanto que essas leis não venham a ferir a própria Constituição Estadual e a Constituição Federal em última instância. Eles podem criar normas e tudo, sem dúvida nenhuma. Uhum. E falando um pouquinho agora sobre a questão do Brasil. Hoje, uma das coisas que preocupa muito é a crise. Muita gente fala em crise, a crise está afetando todas as esferas. Como nós estamos numa situação de risco de saúde pública, os hospitais precisam de mais investimentos, os profissionais em capacitação. O senhor acredita que isso pode afetar ainda mais a economia em termos de recursos? O governo teria essa preocupação agora, vai ter que conseguir mais dinheiro para investir, para evitar que as doenças, né, que estão sendo tão preocupantes nesse momento, se alastrem ainda mais? Sem dúvida, há uma preocupação muito grande por parte do governo, mesmo porque nós estamos chegando nas Olimpíadas, onde haverá um fluxo de turistas muito grande. E se nós não controlarmos a doença, certamente afugentaremos grande parte desses turistas. Outro problema é que a situação da saúde pública já é precária. Já falta muita coisa em vários setores, em vários estados, cidades, municípios. Então, se a dengue vier a aumentar a necessidade de investimento, certamente haverá um impacto muito negativo, econômico e para a estrutura de saúde que já não conta com, já não está tão boa assim. O senhor tocou num ponto importante, que é a questão dos Jogos Olímpicos, né? Ainda não se sabe como que vai ser essa questão do turismo. Muita gente está esperando bastante esses eventos justamente para acertar as contas, receber turistas, movimentar dinheiro no país. E a gente sabe também que pode, de última hora, muita gente desistir de vir para cá por conta dessa situação aí de risco de saúde pública. Se por um acaso vier um estrangeiro para cá, ele foi infectado com a doença, voltar para o seu país de origem, ele tem como usar meios legais para reclamar que foi colocado numa situação de risco? Não acredito nisso, mesmo porque a Zika, há quem afirme que ela veio com a Copa do Mundo, com os turistas africanos e asiáticos. Eles trouxeram, a princípio, essa doença para cá. A Bolívia tem bastante casos de dengue e outros países das Américas, né, na América do Sul e América do Norte. Então, não é um privilégio nosso. E claro que um turista, se infectado aqui, não pode reclamar, mesmo porque ele já saberá antecipadamente da existência dessa epidemia. Ninguém está escondendo, não tem nem como, né, hoje em dia, no mundo globalizado, acreditar que alguém veio aqui desconhecendo esse fato. O Estado está tomando todas as providências, a população vai seguir um programa de educação de combate à dengue, a própria Organização Mundial de Saúde orientará a desinfecção dos aeronaves e aeroportos, os turistas serão orientados como evitar ser picado pelo Aedes aegypti, como se proteger, né? Então, não vejo motivo para que o turista queira judicialmente procurar um direito contra o Estado brasileiro se ele foi infectado aqui. Porque não é possível. Uhum. Vamos voltar um pouquinho na questão sobre a suspeita do Zika vírus causar microcefalias em bebês, em fetos, nas mulheres grávidas, passar isso para os seus bebês. Essa discussão sobre o aborto surge nesse momento, quando a mulher descobre que o bebê está com microcefalia, tem microcefalia. Como que nesse caso essa discussão do aborto pode chegar numa esfera mais
ampla, que seria uma discussão aqui no Supremo Tribunal Federal. O senhor acredita que o resultado dessa discussão pode seguir a mesma linha do caso dos bebês anencefalos? Acredito que não. Porque os bebês anencefalos, pelo que consta, eles não têm condições de vida, né? E por isso foi aprovado, apesar de muitas críticas, o aborto como sendo legal nesses casos. No caso da microcefalia, não, porque pelos estudos e pelo que me consta, o bebê, ainda que com anencefalia, com cérebro menor, com a cabeça, o diâmetro da cabeça menor, ele tem condições plenas de sobrevida. Inclusive, com algumas restrições, como eu já vi casos em entrevistas, crianças com anencefalia, mas com vida quase que normal. Então, neste caso, eu acho muito difícil que passe alguma decisão pelo Supremo garantindo o direito ao aborto. Eu acredito muito difícil nesse caso. Uhum. Para a gente encerrar nossa entrevista, nosso bate-papo, o senhor, como especialista em medicina, em direito de medicina da saúde, como é que o senhor vê os avanços que a legislação precisa ter nessa área, principalmente em relação ao combate a esse mosquito Aedes aegypti que tem preocupando tanto? A preocupação hoje não é nem no que diz respeito às leis, mas diz respeito à própria ciência, né? A Organização Mundial de Saúde está tentando unir esforços de diversos países para que vacinas sejam criadas o mais rápido possível, porque as consequências dessa epidemia são desastrosas para a humanidade como um todo, não é só para o Brasil, né? Existe uma consequência ruim para toda uma população mundial. Então, todos os países estão, ou pelo menos a maioria deles, dedicados ao estudo e ao combate desse mosquito, que é o vetor de transmissão dessas doenças que nós acabamos de falar. Ok, muito obrigada, então, por sua participação aqui no programa Saiba Mais. Eu conversei com o advogado especialista em Direito Médico e da Saúde, Frederico Minervino. Obrigada por sua presença. Eu agradeço a vocês pelo convite e espero ter colaborado para orientar a população quanto ao risco da dengue e do Aedes aegypti. O programa Saiba Mais fica por aqui e continue acompanhando a programação da TV Justiça.